Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa série de Vencendo a Rinite Alérgica, o espectro primo do anel. Como eu disse na introdução para vocês, a primeira aula de hoje, o nosso objetivo será induzir ou colocar, embutir no espectro primo de um anel uma topologia. E essa topologia vai ser chamada a topologia de Zariski desse espectro primo. Tá? Então, antes de falar da topologia, a gente define agora bonitinho quem o que é o espectro primo de um anel R. Tá? Então, para nós, aqui em toda essa série de aulas, a menos que eu diga o contrário, R é um anel comutativo com unidade. Tá? É um anel que dá para você respeitar ele. Beleza? É um tamanho de uma soma, de um produto, e que tem um carinha lá que ele tem que multiplica todo mundo pelos elementos do anel e resulta nesse elemento. Tá? Não muda nada. Ótimo. Então a gente pode definir já o que é o espectro primo de um anel. Tá bom? Então, definição. O espectro primo de R é definido como, a gente vai usar essa notação bonitinha, que é spec, tá? Essa notação vem de spectrum. Eu estou falando com sotaque inglês aqui, mas eu acho que deve ser spectrum mesmo, porque é latim isso, se eu não me engano. Isso aqui vem da palavra spectrum, que eu acho que é latim, tá? Por essa terminação aqui, por esse final aqui, eu imagino que seja latim, mas eu sou um completo ignorante em linguística, então pode ser que eu esteja, é bem provável que eu esteja errado. Mas, por definição, esse aqui vai ser o conjunto de todos os P's, onde P é um ideal primo de N. Tá bom? Então, é um conjunto de todos os ideais primos. Né? Lembra lá que um ideal é primo? Só relembrando para vocês devem saber o que é um ideal já. E um ideal é primo quando você tem dois elementos no anel R, cujo produto cai em P. Se isso aqui acontece, nós vamos usar x e y aqui. Mais para frente vocês vão ver por quê. Se x vezes y pertence a P, então o x pertence a P ou o y pertence a P. Né? Isso vem da ideia de generalizar a noção de número primo, né? Número inteiro primo. Tá? E a gente denota também, em alguns momentos vai ser interessante, olhar para os ideais maximais. A maior parte das vezes a gente vai estudar o espectro todo, mas a gente define também o que seria o espectro maximal. Vamos dar uma circuladinha aqui para ficar bonitinho. É definido dessa forma. E o espectro maximal, de R, vou dar uma ênfase aqui. O espectro maximal de R é definido como o próprio nome sugere. É definido como. A notação a gente vai usar uma parecida com essa, mas a gente vai colocar um Mzinho na frente, assim, ó. M é um M meio gótico. Spec R. Tá? Pro spec, essa notação aqui ela é bem padrão na literatura. Pro o espectro maximal, tem algumas notações alternativas que outros livros usam, tá? Tipo max spec, o spec max. Não tem uma notação muito consensual aqui para esse cara não, mas tudo bem, tá? Desde que você entenda o que você está falando. Então isso aqui é definido como sendo o conjunto, vou colocar um Mzinho meio gótico aqui, tentar, né? Tal que os M's, tais que M é um ideal maximal de R. Tá bom? Então, esse é o espectro maximal. Tá? E aí, lá no curso de álgebra básica, com certeza você já mostrou isso daqui, ó. Esse exercício aqui você já fez em algum momento.
eu colocar uma corzinha diferente aqui. Eu tô viciado nesse negócio de cor diferente. Fica muito legal no vídeo. Então, um exercício que você com certeza já fez é esse daqui, ó. Se você nunca fez, tente fazer. Bem fácil, ó. O espectro maximal de um anel sempre está contido no espectro primo de um anel. Tá? Isso aqui só está dizendo, basicamente, que todo ideal maximal é um ideal primo. Tá? Em qualquer anel, seja lá qual for o anel. Tá? Em algum momento, provavelmente, se você já fez um curso de álgebra básica, estudou a noção de ideais, você já deve ter feito esse exercício. Tá? Se você nunca fez, eu sugiro fortemente que você faça. Tá bom? Então a gente tem sempre essa inclusão desses dois conjuntos. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui então de espectros. Então, o primeiro exemplo que a gente pode ver é o seguinte, ó. Se cai um corpo, então, quem seria o espectro primo de um corpo? Bom, se você fez um curso de álgebra básica, provavelmente você já se deparou com o seguinte resultado. Um anel é um corpo se somente se o ideal nulo é um ideal maximal desse cara. Ou os únicos ideais de K é o ideal nulo e o ideal tulo. Tá? Então, como a gente já sabe isso para um corpo, para qualquer corpo, observe que o único ideal primo do corpo K, já que os únicos ideais de um corpo são zero ou todo o corpo K, se você tem um ideal primo, em particular, ele é um ideal próprio. Tá? E aí, se ele é um ideal próprio, ele não pode ser o corpo K todo. E se você só tem duas opções e não pode ser o corpo K, tem que ser necessariamente o ideal nulo, tá bom? Então, o espectro de um corpo é só o ideal nulo, tá? É muito comum que no nosso contexto denotar o ideal nulo assim, tá? No contexto algébrico a gente denota ele mais assim, que é o ideal gerado por zero, né? Fica mais bonitinho. Beleza? Então o espectro do corpo K, de qualquer corpo, só tem um elemento, só tem o ideal nulo. Beleza? Um segundo exemplo, que você já deve ter feito também no curso de álgebra básica, é que os ideais primos do anel dos inteiros é o ideal nulo, porque Z é um domínio de integridade, então o ideal nulo sempre é um ideal primo, né, se você tiver um domínio de integridade. E também os ideais gerados por números primos, porque Z é um domínio principal. Então, todo ideal dele é gerado por um único elemento. Você tem um ideal nulo, e aqueles que não são os ideais nulos e são primos, são gerados por um número primo. Tá? Então, o espectro de Z, no anel dos inteiros, quem que é? Ele é o ideal nulo unido. Eu vou colocar essa união aqui embaixo, tá? Para ficar menos feio, deixa eu colocar o igual vertical aqui. Então, o espectro de Z é importante as coisas serem bonitas, né? Tem que ter uma estética agradável. Então, o espectro de Z, num quadro pequeno, a gente tem que se reinventar. Então, o espectro de Z é a união do ideal nulo com essa união aqui, ó, dos ideais PZ, ou seja, o ideal gerado por P, onde P em Z é um número primo. Beleza? Esse é o espectro do anel dos inteiros Z. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Tá. Temos a gente pode escrever o exemplo do espectro primo do anel de polinômios em 1 indeterminado, que é mais simples, sobre um corpo K. Então, o terceiro exemplo, seja K um corpo, e considere Kx o anel de polinômios em uma indeterminada. O anel de polinômios em uma indeterminada. Tá. Então, nesse caso, também no curso de álgebra básica, você já viu que nesse contexto aqui, como Kx é um domínio principal, então todo ideal
primo não nulo de cada x é maximal. E aí, se ele é maximal, ele pode ser. Aqui eu acho que eu peguei. Ó, o K é algebricamente fechado, tá? Para ficar mais simples aqui. Seja K um corpo algebricamente fechado. Então, K barra igual a K. Beleza. E considera esses caras aqui, tá? Então, nesse caso, o espectro desse anel de polinômios, eles são gerados por um polinômio, certo? Os ideais são gerados por um polinômio. Então, primeiro eu tenho o ideal nulo, na verdade. Vou colocar aqui. Isso aqui é o ideal nulo, unido com, agora sim, os ideais primos não nulos são maximais, portanto, eles são gerados por um elemento irredutível, só que os irredutíveis aqui todos têm grau 1, porque o polinômio, porque o corpo é algebricamente fechado. Tá? Então, os anéis aqui, os ideais primos, vão ser da forma x menos a, ou seja, eles são gerados por um polinômio mônico, dessa forma aqui, x menos a, kx, onde o a varia livremente aqui no corpo K. Tá bom? Então, todo ideal primo é dessa forma aqui. Acho que agora tá legal. Beleza? Um quarto exemplo, para terminar. Tem vários, né? Você pode depois, num curso de álgebra comutativa, você brinca mais em ficar calculando esses specs para exemplos específicos. Aqui a gente vai, eu não diria perder tempo, mas a gente não vai gastar tempo com isso não, porque a gente quer fazer um tratamento mais geral por enquanto. Isso aqui já foi, esse G está um pouquinho. E o quarto exemplo, suponha que você tem um anel chamado torante. Então, suponha que você tem um anel que você pode chamar de torante. Então, vamos calcular o spec torante. Right, stop that. It's silly. Very silly indeed. Então, depois desse exemplo ridículo, de uma piada infame, absurda, a gente vai definir, então, a gente quer trabalhar com a topologia de Zariski, né? Se vocês quiserem brincar mais de calcular specs, ó, tem uns legais aqui que vocês podem calcular. Ó. E esse daqui, ó, dá um trabalhinho legal. Calcular o spec desse anel aqui, ó. Do anel de polinômios em duas indeterminadas sobre Z. Isso é uma maravilha. Tá? Se você quiser brincar com isso, é muito legal. Você pode calcular esse daqui, que é um pouco mais fácil. Anel de polinômios em duas indeterminadas. CXY, é legal. Esse aqui é mais fácil. Esse daqui dá um trabalhinho legal, mas dá para fazer também. Tá? É clássico em listas de exercícios de curso de álgebra comutativa calcular esses caras aqui. Tá bom? Mas enfim, é só se você quiser mesmo, por enquanto. Você não vai gastar muito tempo com isso aqui. Se precisar usar algum desses specs aqui, a gente já traz a conta feita já. Tá? E aí agora, o objetivo da aula é inserir a topologia de Zariski, né? É definir a topologia de Zariski. E aí, se eu quero definir uma topologia, eu posso informar quem são os abertos e quem são os fechados, tá? Ou quem são os fechados. Assim como a gente faz nos conjuntos algébricos, aqui a gente vai definir uma classe de conjuntos, de subconjuntos do espectro, que vão funcionar como os fechados da topologia de Zariski, ou da topologia que a gente vai inserir dentro do espectro. Tá bom? Então, vamos começar a falar da topologia de Zariski. Então, a gente vai definir uma classe especial de subconjunto do espectro, desse jeito aqui. Ó. Então, eu vou definir o seguinte, para cada anel, no nosso contexto, nós temos um anel comutativo em R, para cada subconjunto do anel R, ele não precisa ter estrutura ainda, tá? Então, seja S um subconjunto de R. Lembra que R para nós é um anel comutativo com unidade. Tá? S ainda não precisa ter estrutura de nada, é só um subconjunto mesmo. Tá bom? Então, a partir desse subconjunto, a gente vai definir o seguinte, definimos, isso aqui vai ser um subconjunto do espectro de R, espectro primo. Tá? Se eu não falar nada, se eu falar só espectro, é porque é primo. Tá?
Se eu falar maximal, obviamente vai ser maximal. Mas se eu não falar nada, só espectro, porque é o espectro primo. Então, a gente define o V de S. O V de S como sendo o seguinte, ó. Ele vai ser um subconjunto de ideais primos, ou seja, ele é um subconjunto do espectro primo. Então, ele é formado por P no espectro primo de R, tal que o P, o ideal primo P, contém o S. Tá? Ou seja, o S está contido em P. Beleza? Então, essa é a definição do V de S. Tá? Depois nós vamos ver que isso guarda uma relação, entre aspas, parecida com a noção de conjunto algébrico induzido por um subconjunto de polinômios, de um anel, do anel de polinômios, certo? A gente vai ver que essas coisas que nós vamos fazer para o espectro agora, tem como relacionar essa topologia de Zariski, que a gente vai trabalhar aqui para o espectro primo, com a topologia de Zariski lá para conjuntos algébricos afins. Tá? Lá na frente a gente vai ver como fazer isso. Mas primeiro a gente precisa construir a linguagem para ela ganhar um corpo, e não no sentido técnico, mas para ela ganhar um corpo robusto, de modo que com isso a gente consiga estabelecer resultados e conseguir chegar em coisas que são que guardam relação com o que nós já estávamos fazendo antes. Tá? Então a gente define essa classe de esse subconjunto do espectro primo, certo? Isso aqui com certeza está contido no espectro primo. Tá? Um comentário rápido que eu faço com vocês é o seguinte, ó. É até um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. É esse daqui, ó. Dentro dessa anotação, dessa definição, vocês podem provar um exercício muito fácil que é esse daqui, ó. Se você denota por esses dois parênteses aqui ao redor do S, quer dizer que eu estou vendo o ideal gerado por S em R. Então, se você denota por S, entre parênteses, o ideal gerado por S em R, então, mostre, isso aqui é bem fácil verificar, mostre que o conjunto de ideais primos obtido pelo S é igual ao conjunto de ideais primos obtido pelo ideal gerado por S. Tá? Ou seja, um ideal primo ele contém o S, se somente se ele contém o ideal gerado por S. Tá? Então é bem fácil mostrar isso. E por que é interessante você mostrar isso daqui? Porque, na verdade, com essa igualdade aqui, essa classe de subconjuntos do espectro primo que nós definimos sempre pode ser tomada a partir de um ideal de R. Então, esse subconjunto que não tinha estrutura ainda, a gente sempre pode tomar ele de modo que ele tenha uma estrutura, pelo menos de ideal. O que vai tornar o estudo desses caras um pouco mais rico, certo? Se eu sei que esse cara aqui pode ser tomado como sendo um ideal de R. Beleza? Então, com isso, a gente vai mostrar agora uma proposição que enuncia vários resultados, que no fim das contas é uma proposição que mostra que se eu olhar para a coleção de subconjuntos do espectro, ou seja, olha para o subconjunto do conjunto das partes do espectro, dado por esses caras, V de S, onde S é um subconjunto de R, essa coleção pode ser vista como uma coleção de fechados de uma topologia. Ou seja, se eu definir um subconjunto tal que esse subconjunto do conjunto das partes do espectro é formado por complementos desses caras, esse subconjunto do conjunto das partes obedecem às três condições para que isso possa ser considerado uma topologia do espectro, e aí esses caras vão ser os abertos. E como os complementos são os abertos, os próprios caras são os fechados pela própria definição de fechado dentro de uma topologia. Tá? Então a próxima proposição é basicamente mostrar que esses caras aqui, essa coleção de subconjuntos, formam os fechados de uma topologia do espectro, que a gente vai chamar de topologia Zariski. Tá bom? Então vamos... eu vou enunciar então essa proposição, eu vou apagar o quadro todo aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tá? Então beleza. Essa proposição ela contém 5 itens. Eu acho que eu não... o quadro é pequeno, então se eu escrever todos os itens de uma vez, vai encher ele todo só de enunciado, e aí depois a gente vai ter que ficar apagando o enunciado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui os 3 primeiros itens, a gente prova os 3 primeiros itens, sem apagar o enunciado.
Aí depois que a gente provar os 3 primeiros itens, eu apago os 3 itens aqui, coloco os outros 2 e depois a gente demonstra o resto aqui, tá? Só pra gente não apagar o enunciado, é bom ficar olhando pro enunciado, né? Eu pelo menos gosto. Tá, então a proposição é a seguinte, ó. Acabou meu giz amarelo, eu gosto de usar o giz amarelo para enunciados, mas tudo bem. Então, para nós aqui, R é um anel, e toda vez que eu falar anel, entenda-se anel comutativo com unidade. Tá? Jamais eu vou trabalhar nessa nossa série com anéis não comutativos, tá? Pelo amor de Deus. E eles têm unidade também. Então, o item A é o seguinte, ó. Então, a gente vai mostrar, por exemplo, que o V do zero, ou seja, isso aqui é um subconjunto de R, certo? É o ideal nulo, tá? Isso aqui é todo o espectro de R. E o V do 1, que é o ideal gerado, que é o anel todo, né? Que é o ideal gerado pela unidade, isso é vazio. Isso aqui é só um jeito de falar que o vazio e o conjunto todo são fechados, ou são abertos, né? Tanto faz se você pegar os complementares, tá? Que é uma coisa que a gente precisa para que uma coleção de subconjuntos seja considerada uma topologia. Tá? O item B, assim como no caso de conjuntos algébricos, facilmente você mostra que essa noção de V de um subconjunto de R, ela inverte inclusões. Então, se eu tiver A e A', estou tentando fazer um gótico aqui, tá? Se isso aqui são ideais de R, e o A está contido no A', então o V do A' está contido no V do A. Bem fácil provar isso daqui. E o item C é que se eu unir, se A e B, se A e B são... Isso aqui é uma tentativa frustrada de escrever A e B de forma gótica, tá? É só para diferenciar do A e do B normalzinho que eu faço. Eu não tenho isso daqui, né? Se eu tivesse essa ferramenta aqui para escrever no quadro, seria maravilhoso, né? Amo esse negócio. Se A e B são ideais de R, então, se a gente unir V do A com o V do B, isso é a mesma coisa que o V do produto desses ideais. Tá bom? Isso aqui nada mais é dizer que a união finita de fechados é um fechado, que é o que nós precisamos numa topologia, certo? Que se diria o contrário, né, sobre os abertos. A interseção finita de abertos ainda é aberta, ou a união infinita de fechados é fechada. Tá? Então vamos provar esses 3 primeiros itens primeiro, depois a gente volta provando os 2 itens que restam aqui. Tá? Ótimo. Vamos demonstrar isso então. Deixa eu apagar essa declaração de amor aqui pelo Mathfrac. Bom, o item A é molezinha, né? Observe o seguinte, bom, essa inclusão sempre vale, né? A inclusão, vamos provar isso aqui primeiro. O V do zero é o espectro todo. Então, essa inclusão aqui sempre vale, né? Por definição, ela é um subconjunto do espectro. Agora, se você pegar um ideal primo qualquer do espectro, se você pegar um ideal primo qualquer de R, todo ideal contém o elemento nulo, certo? Em particular esse ideal primo. Então, como o zero do R pertence a esse ideal primo, não precisa nem ser primo para isso, então, quando eu olho para o ideal gerado por zero, isso está no ideal gerado por P, mas ele é um ideal já, então isso aqui acontece. E se essa inclusão ocorre, é porque o P pertence ao V do zero, tá bom? Então isso aqui fecha essa igualdade. Essa daqui agora, ó, se isso aqui for diferente de vazio, bom, quero provar isso daqui, né? Bem tranquilo também, ó. De fato, se eu tiver isso daqui, diferente do vazio, então existe um P ideal primo de R, tal que o P contém
o ideal gerado pela unidade, que é o anel todo, certo? Que é o anel R todo. Tá? Só que se R está contido em P, bom, se P já é o ideal de R, então ele também está contido em R. Logo, o P é igual a R, o que contraria a primalidade, vamos dizer assim, a primalidade de P. Tá bom? Então, isso é um absurdo. Então, isso aqui não pode ser diferente de vazio. E aí acabou. O item B. Item B é tranquilaço. Tranquilaço, tranquilaço. Porque olha só. Vamos mostrar essa inclusão que ocorre. Então, seja... Olha só que maravilha. Seja P pertencente a o V do A. Linha. Tá? Então, o que acontece? O A não está contido em A linha? A está contido em A linha, mas o fato do P pertencer ao V do A' quer dizer que o P contém o A', ou seja, o A' está contido em P. Mas isso aqui, então, por transitividade da relação de inclusão, me diz que o A está contido em P e, portanto, o P pertence ao V do A. Tá? Então, belezinha, né? Fechou. Então, isso fecha o item A e isso fecha o item B, pequenininho, né? O item C, como ele vai ser um pouquinho maior, a gente vai... Eu vou apagar esses dois quadros aqui, a gente resolve o item C, depois a gente volta para os itens D e E nessa proposição. Tá bom? Então eu vou apagar aqui, tá? Vou deixar um tempinho para dar um pause se precisar. 3, 2, 1, foi. Beleza. Vamos para o item C, então. O item C, a gente quer mostrar... Vamos lá. A gente quer mostrar que essa igualdade ocorre, né? Tem uma delas que é mais fácil. A gente usa o item B. Quer ver? Ó, essa inclusão aqui. Ó. Vamos provar a inclusão. Deixa eu pensar aqui rapidinho. É a inclusão. Essa daqui. Eu acho que é essa daqui. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem isso daqui. Ó. Se não for essa, eu troco aqui depois. Mas eu acho que é essa aqui de cima. Observe. Lá no produto de ideais, a gente já sabe que quando eu pego o ideal A multiplicado pelo ideal B, esse produto cai tanto dentro de A e também cai dentro de B. Tá bom? Agora, usando essa inversão da inclusão por essa função V, vamos colocar assim, entre aspas, isso aqui vai implicar, então, ó, que o V de A está contido no V do produto e aqui a mesma coisa, o V do B está contido também no V do produto. Beleza? Então, se essas duas coisas ocorrem, se eu unir esses dois, continua aqui dentro, né? Então, V do A, união com o V do B, isso está contido no V de A, B. Tá? Então, essa inclusão foi. Agora falta a outra inclusão. Pegar alguém que esteja aqui e mostrar que ele está ou aqui ou aqui. Tá? Então, vamos pegar alguém aqui, seja P pertencente a V do carinha AB, e o objetivo é mostrar que ele ou está no V de A ou está no V de B. E aí a gente vai proceder de modo clássico, né? A gente, bom, se ele está no V de A, nada a provar, certo? Se o P está no V do A, nada a provar. Da rima, né? Isso é bem bonitinho. Se P pertence a V de A, nada a provar. Vou até fazer uma musiquinha, pegar o violão. Se P... Beleza. Então vamos supor que não esteja. Então suponha que o P não pertença ao V do A. Então isso nos diz o quê? Se ele pertencesse, o A estaria contido em P. Como ele não pertence, o A não está contido em P, certo? Logo, o A
não está contido no ideal primo P. E isso implica, então, que existe um carinho que eu vou chamar, sei lá, de alfa, sei lá, alfa pertencente ao ideal A, tal que o alfa não pertence ao ideal primo P. Beleza? Agora, olha só. Você tem que olhar o que a gente precisa provar. Mostrar que o P, eu quero mostrar que o P está no V de B, né, debaixo dessa hipótese. Isso é mostrar que o B está contido em P, certo? A gente só tem que mostrar que o B está contido em P. Então, se a gente pegar um elemento qualquer em B, X, por exemplo, o alfa X vai estar em AB, certo? E o AB está contido em P. Então, o alfa X vai estar em P, só que o alfa não está em P, então, como P é primo, o X vai estar em P. Fechou? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, agora eu vou escrever isso que eu falei rapidinho. Então, afirmamos que... Vou colocar uma afirmação provisória aqui. Provisória não. Uma afirmação. Vamos provar isso aqui. Ó. B está contido em P. Quando eu coloco esse sinalzinho aqui, eu quero dizer que eu estou afirmando. Né? Afirmamos que o B está contido em P. De fato, ó. De fato... deixa eu pegar outro X, que esse aqui já foi. Se X pertence a B, então... O que acontece? Ó, o alfa X pertence a... O alfa está onde? O alfa está em A, X está em B, então esse produto, por definição, está no AB. Como o P pertence a esse conjunto de ideais, então quer dizer que o P contém o AB, ou seja, o AB está contido em P. Então esse carinha aqui está contido em P. Então isso implica que o alfa X pertence a P, por transitividade da inclusão aqui. Tá? Agora, P é o ideal primo. E aí, como ele é o ideal primo, ou o alfa pertence a P, ou o X pertence a P. Mas a gente tomou esse alfa de modo que ele não pertence a P. Então, se isso aqui não vale, não tem para onde correr. O X tem que pertencer a P. Tá? Então, como o alfa não pertence a P, então o X pertence a P e, portanto, essa afirmação está demonstrada, certo? O B está contido em P. Logo, se o B está contido em P, é porque o P pertence ao V do B. Tá? Isso fecha o item C, porque a gente pegou um P qualquer aqui e mostramos que ele ou está em V de A ou está no V de B. Beleza? Então, isso fecha o item C. 3 segundinhos para dar um pause que eu vou apagar tudo aqui agora e colocar os outros 2 itens que faltam, tá? Beleza, então agora o item D afirma o seguinte, ó, se eu tiver uma coleção arbitrária de ideais, essa é a parte que vai dizer que é interseção arbitrária de fechados é fechado. Então, a gente vai mostrar o seguinte, se eu tiver uma coleção arbitrária de ideais, uma coleção arbitrária de ideais de R, então se isso aqui é uma coleção arbitrária de R, então a interseção de todos esses conjuntos, eu diria conjuntos algébricos, né? Pode chamar, não tem problema. Mas a gente não está chamando isso aqui não. Então a interseção de todos esses V de AJ, que são os candidatos a fechados dessa topologia, isso daqui é igual ao V desse ideal aqui, ó, do ideal soma, né, que são todas as somas finitas de elementos aqui em AJ. Tá? Então a interseção de V de alguma coisa é V a interseção de um número arbitrário de V de alguma coisa é o V de uma coisa, que é esse ideal aqui, tá? Que é o ideal soma desses ideais lá dentro do R. Tá bom? Acho que esse cabe aqui, eu acho que cabe o item E aqui também. O item E, se eu tiver uma coleção arbitrária agora de subconjuntos de R. Ah, mas o item E é só a aplicação direta do item D, tá? Não precisa fazer. Bom, tudo bem. Mas é uma aplicação direta.
se eu tiver, ao invés de ideais, se eu tiver uma coleção de subconjuntos, só porque às vezes é útil. Mas provando o item D e o item E essa aliança. Isso daqui, se isso aqui é uma coleção arbitrária de subconjuntos de R, então, vou colocar aqui, então, se eu colocar o V da união, é o V da união, isso. O V da união de todos os SJs, isso é igual à interseção de todos os Vs de SJ. Tá? Mas é basicamente esse resultado aqui, tá? Olhando o contrário à igualdade aqui, tá? É a mesma coisa, porque o ideal gerado por SJ, se você chamar de AJ o ideal gerado por SJ, então essa soma aqui é igual ao ideal gerado por essa união aqui, tá? Então, provando o item D, a gente tem o item I, tá? Então, como é que a gente prova esse resultado? De novo, a gente vai usar o item B para uma das inclusões. Porque a gente já sabe isso daqui, ó. O item D. Como? Já sabemos que o AJ está contido na união. Desculpa, ele está contido no ideal soma. Tá? Vou trocar o índice aqui. I, J, A, I. Então, só para não confundir. Então sabemos que cada parte que compõe essa soma é um subconjunto, é um subideal daqui. Para todo J em J. Então isso implica, pelo item B, como o V inverte inclusões, isso implica que o V desse cara, desse ideal, está contido no V do AJ para todo J em J, tá? E o que vai implicar que esse cara aqui, já que está contido em todos os V de AJ, está contido na interseção, certo? Então o V dessa interseção, o V dessa soma. Aqui eu já posso voltar para o J, não tem problema. O V dessa soma de ideais está contido na interseção dos V de AJ. Essa inclusão aqui está ok, né? Então a gente provou a inclusão, essa, né? O contém. A gente provou isso daqui. Agora provar isso daqui. Eu vou pegar alguém aqui e mostrar que está aqui. Então, seja P pertencente a essa interseção do J em J, V do AJ. Bem fácil isso daqui, tá? Se isso aqui acontece, logo, o que nós temos aqui? Ó? Então, o P pertence ao V do AJ para todo J, por definição da interseção. Agora, por definição desse conjunto, isso me diz que o AJ está contido em P para todo J pertencente ao J. Agora, P é o ideal. Então, se ele é o ideal, ele é fechado pela soma. Então, quando eu somo todos esses ideais que estão aqui dentro, a soma deles está aqui dentro. Então, isso implica que a soma dos AJ estão todos contidos em P. Tá? Essa soma está contida em P porque cada parcela, cada ideal parcela está ali dentro e P é fechado para a soma. Agora, dizer que o P contém esse ideal é dizer, por definição, que o P pertence ao V nessa soma. Beleza? Então, pegamos um P qualquer aqui e mostramos que ele está aqui. Né? Bem simples, tá? Bem fácil. Então, isso fecha o item D. Tá? E o item E, vamos pagar aqui e a gente faz aqui o item E rapidinho. Mas é uma consequência clara do item anterior, do item D. O item E, então, está aqui. Ó. Então, vamos pegar esse V da união aqui e desmembrar isso aqui. Ó. V da união dos J em J, SJ, eu deixei como exercício para vocês mostrar que isso aqui é a mesma coisa que o V do ideal gerado por essa união.
Agora, o ideal gerado por essa união é justamente a soma dos ideais. Tá? A soma dos ideais gerados por SJ. Isso mesmo. Tá? Esse é um exercício clássico lá no curso de álgebra básica. Tá? Quando você une subconjuntos e pega o ideal gerado por eles, isso daqui é a mesma coisa que a soma. Esse ideal aqui gerado por essa união é a soma dos ideais gerados por cada SJ. Tá? Aí agora eu aplico o item D. Pelo item D, isso daqui é a interseção, pelo item D aqui, isso aqui é a interseção dos J em J do V de cada ideal que está aqui dentro, que é o ideal gerado por SJ. Tá? Só que, de novo, usando o mesmo exercício, o V do ideal gerado por SJ é o próprio V de SJ, que eu deixei para vocês fazerem. Primeiro exercício que eu deixei hoje. Então, isso aqui é o V. O V do ideal gerado por SJ é o próprio V de SJ, tá bom? Então, o item D resolve completamente o item E, tá? E aí, com essa proposição, a gente já tinha anteriormente que o vazio e o espaço todo eram fechados. A gente provou que a união finita desses caras... Desculpa, ainda a gente não falou sobre isso, né? O que a gente mostrou? Que essa classe de conjuntos no item A é tal que o vazio e o espaço todo pertencem a essa classe de subconjuntos, agora sim. Depois nós provamos que se eu tiver dois conjuntos nessa classe de subconjuntos, a união finita também está nessa classe de subconjuntos, né? Porque se a união de dois está, por indução, a união finita vai estar. E o que a gente provou aqui no item D é que se eu tiver uma coleção arbitrária de subconjuntos nessa classe de subconjuntos dada por V de alguma coisa, a interseção arbitrária é um V de alguma coisa pertence a essa classe de subconjuntos. Então isso se comporta exatamente como os fechados de uma topologia. Tá? E aí essa topologia a gente vai chamar de topologia de Zariski, tá bom? Então agora a gente com essa proposição, a gente consegue definir a topologia, na verdade a gente consegue definir uma classe de subconjuntos, e essa proposição mostra que essa classe de subconjuntos é uma topologia, que nós vamos chamar de topologia de Zariski. Então agora a gente vai definir, de fato, a topologia de Zariski bonitinho. Deixa eu apagar o quadro aqui para a gente ganhar tempo. Então vamos definir agora a topologia de Zariski, então. Tá? Por definição, seja R um anel, seja R um anel, nós vamos definir, então, defina... Alguém invadiu o quarto aqui, gente. Vou mostrar para vocês, ó. Olha quem está querendo aprender geometria algébrica. Esse aqui é o Dudu, para quem não conhece, tá? Ele entrou no quarto aqui para querer aprender geometria algébrica. Mas não vai dar não, tá, Dudu? Beleza? Você fica atrapalhando aqui. Já te peguei assistindo uns vídeos de EDP escondido. Já peguei, já. Vou colocar ele ali para fora, tá bom? Vai lá. Então vamos definir aqui a topologia de Zariski no espectro de no espectro primo. Então vamos definir o seguinte, ó, esse subconjunto aqui, ó, tal spec R, dessa forma, ó. Vão ser todos os subconjuntos U no espectro, tal que U é igual ao complementar do espectro por um V de A, onde A é um ideal de E, tá? Então, isso aqui é uma classe de subconjuntos no espectro, né? Você pode pegar U contido no espectro ou U pertencente ao conjunto das partes, né? Mas aqui vai dar mais trabalho para escrever P de espectro de R. O quadro é pequeno, né? Então a gente tem que fazer o que pode. Então, eu defini esse subconjunto dessa forma, e aí pela proposição anterior, já que isso aqui são os complementares dos subconjuntos que a gente está estudando na proposição anterior, já que a união finita é sempre um V de alguma coisa, então a interseção finita dessas coisas vão ser um V de alguma coisa. O item A da proposição anterior me diz que o spec e o vazio são carinhas aqui, tá? E mais
O item D mostra que, já que a interseção arbitrária de V de alguma coisa é o V de alguma coisa, então a união arbitrária de complementares disso é uma coisa desse tipo. Tá? Então, pela proposição anterior, segue que essa classe chamada, que eu chamei aqui provisoriamente disso, a gente não vai ficar carregando essa notação, é só para dar um nome bonitinho aqui, segue que tal spec R define uma topologia do espectro primo, onde os fechados desta topologia é a coleção V de A, onde A é um ideal de R. Beleza? Então, e aí nós vamos chamar essa topologia tal spec R é chamada topologia de Zariski em spec R. Então isso aqui é a famigerada e famosa topologia de Zariski no espectro primo de um anel R. Beleza? Ótimo. Agora a gente vai mostrar, assim como no caso dos conjuntos algébricos afins, a gente vai mostrar que essa topologia ela também tem uma base de abertos bem legal. Tá? A gente consegue, usando elementos de R, definir uma base de abertos, onde, obviamente, cada aberto desse vai ser escrito como uma união arbitrária desses abertos básicos, e aí, se a gente quer mostrar depois continuidade, propriedades topológicas, quase sempre a gente só vai precisar mostrar as coisas para os abertos básicos. Então, torna algumas demonstrações mais simples. Beleza? Então, vamos fazer isso. Eu acho que eu vou apagar tudo aqui para a gente definir os candidatos a abertos básicos, e aí depois a gente prova que de fato eles satisfazem a condição para ser considerado, essa coleção ser considerada uma base de abertos. Tá? 3 segundinhos aqui para dar pausa no vídeo. Beleza, então vou apagar aqui. Bom, então agora a gente vai definir uma coleção de subconjunto do espectro, que nós vamos ver que forma uma base para a topologia de Zariski nesse espaço. Tá? Esse conjunto vai ser formado assim. Ó. Se eu tiver um anel se eu tiver um anel R, seja R um anel. Comutativo e comunidade. Comunidade. E aí, para cada H em R, para cada H pertencente a R, nós definimos esse conjunto aqui, ó, spec de R, aí o Hzinho aqui embaixo, certo? E esse conjunto vai ser quem? Ó? Ele é o complementar, então é o espectro do anel menos o V do ideal gerado por H. Tá bom? Então é assim que a gente vai definir. Mas parece que está muito criptografado, né? Esse subconjunto do espectro. A primeira coisa que a gente observa é que isso de fato é um aberto, certo? Dentro do espectro, porque ele é um complementar de um fechado, tá? Como o ideal gerado por H é um subconjunto de R, é um ideal, né? Então, pelo que nós vimos, pela topologia que definimos, o V desse ideal é um fechado no espectro. Isso implica, então, que, de fato, o spec de RH, dessa forma, que é o complementar desse cara no espectro, é um aberto no espectro. Um aberto Zariski, né? É um aberto no espectro do anel R, beleza? E mais, talvez seja muito criptografado o que é
esse conjunto de ideais primos, mas ele nada mais é do que isso daqui, ó. Observe, um jeito de explicitar ele um pouco melhor, observe o seguinte, ó. O que significa um ideal primo pertencer ao espectro de R pelo elemento H? Isso aqui é equivalente ao quê? Isso aqui que é equivalente, por definição, ao ideal P não pertencer a esse cara aqui, certo? A esse fechado aqui, digamos, induzido pelo elemento H de R, pelo ideal gerado por H. Agora, dizer que o P não pertence ao V de H é dizer que o P não contém isso aqui, ó, esse ideal. Tá bom? Agora, dizer que o P não contém esse ideal, como o P é um ideal, né, é um ideal primo de R, na verdade é um ideal, isso é basicamente pedir que esse elemento H não pertence ao ideal primo P. Tá bom? Então, logo, esse conjunto aqui, ó, que é um aberto, né, que é legal definir ele desse jeito, apresentar ele desse jeito, porque você já ganha logo de graça. Ele é um aberto, mas você consegue descrever esse conjunto dessa forma. O aberto induzido por H, por esse elemento de R, é justamente formado pelos ideais primos de R, tais que o H, esse elemento H, não pertence a esse ideal primo, tá bom? Então, essa é a forma, digamos, mais explícita de descrever qual é esse aberto de Zariski induzido por um elemento de R, tá bom? E o que nós vamos fazer na próxima proposição é mostrar que essa coleção de abertos tomados dessa forma formam uma coleção de uma base de abertos para essa topologia que nós definimos, né? Então a gente vai mostrar que qualquer aberto de Zariski, qualquer aberto no espectro primo de R, pode ser expresso como uma união de abertos desse tipo. E, portanto, essa coleção de conjuntos vai formar uma base de abertos, tá? Eu vou apagar aqui, vou dar aqueles 3 segundos para vocês darem uma olhada, precisa dar um pause, e aí vou apagar o quadro para enunciar a próxima proposição, beleza? Vamos enunciar a proposição, então, para mostrar, se eu tiver um anel R, então, essa coleção aqui, ó, que eu vou chamar de B, vou definir essa coleção assim, como todos os abertos dessa forma aqui, H por H, onde o H varia aqui no anel R. Tá? Então, essa coleção, nós vamos mostrar que isso aqui forma uma base de abertos para a topologia de Zariski no espectro primo do anel R. Tá? Então, isso que nós vamos provar. Então, eu tenho que pegar um aberto qualquer, Zariski, então, seja um aberto arbitrário, tá? E aí, bom, pela definição da topologia de Zariski, quer dizer que U é um complementar de algum V de A, onde A é um ideal de R, certo? Então, logo, existe um ideal A de R, tal que U é o complementar do conjunto V de A, né, que é o conjunto de todos os ideais primos de R que contém esse ideal A, beleza? Então, olha só, o que acontece, ó. Vamos lá, o spec de o R pode ser, o U pode ser visto assim, então, ó. Logo, o que vai acontecer? O U, ele é o espectro de R menos o V de A.
Aí aqui que a gente vai usar aquela noção da união, né? Aquela proposição que nós mostramos. Isso daqui vai ser o quê? É o espectro de R menos o V dessa união aqui, ó. H, o conjunto que tem o H, certo? Conjunto que tem só o elemento H, e eu vou unir esses caras com H variando em A, certo? Isso aqui é o A. Isso aqui, por definição, dá o A. Tá? Agora, nós mostramos numa proposição anterior que isso aqui vai dar o espectro de R menos o V da união é a interseção com o H variando em A dos V do elemento H, né? V do elemento H. Tá? Então aqui eu estou usando uma proposição. Tá? Aqui cada SJ você pode pegar SH como o conjunto que tem o H. Tá? Agora, lembra que isso daqui, então isso aqui é o espectro de R. Isso aqui já está pequenininho, já. Vou pegar um maior. Isso aqui é o espectro de R menos a interseção com H variando no ideal A, e o V do elemento, do conjunto que tem só o H, é a mesma coisa que o V do ideal gerado por esse elemento, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que o V do ideal gerado por H, tá? Só que aqui, teoria de conjuntos básica, né? Se você tem x menos uma interseção arbitrária, com índices variando num certo conjunto, isso aqui é a mesma coisa que a união com H variando em A, tá? Do spec de R, desse x, menos cada elemento desse daqui, V de H. 1, 2, 3. Para compilar a cálculo aqui. E aí, spec de R menos V de H é justamente o aberto spec de R pelo elemento H. Então isso aqui é a união com H variando no ideal A do spec de R pelo elemento H, certo? O conjunto dos ideais primos que não contém tais que o H não pertence a esse ideal primo, tá bom? Então a gente pegou um aberto qualquer U e mostramos que ele é a união de abertos dessa forma, tá? Então isso daqui prova, esse argumento aqui prova que de fato essa coleção aqui forma uma base de abertos para a topologia de Zariski no espectro de um ideal, tá? E aí a gente vai fechar esse vídeo, essa aula de hoje, mostrando também que a interseção de quaisquer dois abertos básicos formam também um aberto básico, tá? Isso vai ser bastante útil para a gente, principalmente no futuro, quando a gente estiver construindo um feixe de anéis nesse espaço topológico espectro de R, tá bom? Eu vou apagar o quadro e a gente anuncia a proposição, vou dar aqueles 3 segundinhos, se precisar dar um pause, e aí vocês podem parar se vocês quiserem. Depois a gente vai provar a proposição. Vamos provar aqui. Está sendo um 9 isso aqui, tá? Mas é um A, é porque eu estou tentando fazer o A com um meio gótico assim, então por isso que eu estou puxando mais a perninha aqui. Mas não um 9 não, é um A. O meu 9 é assim. E vocês já perceberam que nessas aulas não tem número, né? Então, no máximo, quando eu quero enumerar alguma até quando eu estou enumerando a proposição, eu estou usando letras ao invés de números. Então, não tem número aqui mesmo, né? Então, nunca vai ser um 9 aqui, tá? De jeito nenhum. Vamos apagar aqui então. Então, para fechar a aula de hoje, vamos provar se a gente tiver um anel, a interseção de dois abertos básicos do espectro ainda é um aberto básico. Tá? Então, se eu tiver um anel R, seja um R um anel comutativo, comunidade, né? Como todo bom anel deve ser, se F e G pertencem a R, então, quando a gente intersecta esse aberto básico induzido por F com o aberto básico induzido por G, isso aqui resulta no aberto básico do elemento F vezes G, tá? Lá no anel R. Então, bem bonitinho igual, né? A interseção do aberto básico induzido por F com o aberto básico induzido por G
é o aberto básico induzido pelo produto desses dois casos. E a demonstração é bem facinha, porque a gente está trabalhando com ideais primos, tá? Então, observe o seguinte, ó. Observe que a gente já vai criar uma cadeia de equivalências aqui, tá? Então, o que acontece, ó? Para o P pertencer ao espectro de R, interseção, espectro de R, G, o que precisa acontecer? Isso deve implicar, então, que o F não pertence a P, certo? Que o F não pertence a P e o G não pertence a P. Beleza? Isso aqui, se a gente quiser ser um pouquinho mais formalzinho, é melhor escrever assim. Observe que para todo P no spec R, agora sim, eu não preciso ficar carregando esse P em spec de R em todas as implicações. Então, para todo P ideal primo, vale isso daqui. Bom, esses dois caras, esse aqui está contido aqui e esse cara também está contido aqui. E vale isso que nós vamos fazer aqui agora. Para o P pertencer ao spec de RF, nós vimos que isso é equivalente ao F não pertencer a P. E para o P não pertencer ao spec de RG, isso é equivalente ao G não pertencer a esse ideal primo. Agora, se F não pertence a P e G não pertence a P, como P é um ideal primo, então F vezes G não pode pertencer a P também. Tá? Porque o P é um ideal primo. Agora, isso daqui quer dizer exatamente, pelo que nós descrevemos a partir desse conjunto, que o ideal primo P está no aberto básico induzido pelo elemento F vezes G. Tá? E aí vocês vão observar que valem as implicações contrárias. Ó. Se o P pertence aqui, nós vimos que isso é equivalente a dizer que esse elemento não está em P. Agora, se o F vezes G não pertence a P, essa volta aqui nem precisava ser primo. Tá? Se o produto de dois elementos não está no ideal, nenhum dos dois pode estar. Isso aí nem precisa ser primo para valer. Se um dos dois estiver, como é ideal, se você pega alguém que está no ideal multiplicado por qualquer outra coisa, vai estar no ideal. Então, se esse produto não está no ideal, porque nenhum dos dois está. Tá? Essa passagem de volta aqui não precisava do P ser primo. Bastava que ele fosse ideal. Tudo bem. E se o F não pertence a P e o G não pertence a P, ó, dizer que o F não pertence a P quer dizer que o P pertence a esse aberto básico. Dizer que o G não pertence a P quer dizer que P não pertence... De novo, dizer que o G não pertence a P quer dizer que o P pertence a esse aberto básico. Agora, se ele pertence aqui e aqui, ele está na interseção. Tá? Então, essa sequência de equivalências estabelecem facilmente que a interseção do aberto básico induzido por F com o aberto básico induzido por G, isso tem que ser igual ao aberto básico induzido por F vezes G. Isso fecha a demonstração e isso fecha a aula de hoje. Beleza? Na próxima aula, a gente vai começar a ver como que o spec pode ser visto como um funtor, por exemplo. Agora que a gente tem essa linguagem de funtor, é muito bom, porque isso permite com que a gente estabeleça alguns resultados com uma precisão um pouco maior. Nós vimos, por exemplo, que a cada anel R, nós associamos isso a um espaço topológico com a topologia de Zariski, certo? Então, digamos que a gente já pode ver o spec como uma aplicação entre a categoria dos anéis na categoria do espaço topológico, pelo menos entre os objetos. Na próxima aula, a gente vai ver como que, a partir de um morfismo de anéis, a gente pode usar um spec para que isso induza uma função contínua entre os specs associados. Na próxima aula a gente vai ver que, na verdade, o spec pode ser visto como um funtor contravariante entre a categoria dos anéis e a categoria do espaço topológico. Tá? Mas isso é assunto, é só um teaser aí para a próxima aula, tá, gente? Então, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.